Combate ao Aedes aegypti, mobilização nacional contra o mosquito transmissor de doenças como dengue, febre chikungunya e zika vírus será realizada no próximo sábado. Florianópolis está na lista das mais de 350 cidades do país que participam da ação. Final feliz do resgate de 3 pessoas que se perderam em uma trilha no Morro do Cambirela, em Palhoça. O helicóptero Arcanjo e uma equipe terrestre participaram da ação. No ritmo da alegria, o carnaval recém terminou e a Prefeitura de Florianópolis já divulgou o balanço positivo da festa. Aproximadamente 800.000 pessoas participaram dos eventos públicos espalhados pela cidade. E movimento intenso nas rodovias que cortam o estado. E no futebol, os detalhes dos confrontos de hoje à noite pelo Campeonato Catarinense. O Band Cidade desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Termina hoje à meia-noite a Operação Carnaval. Apesar do número de acidentes ter diminuído nas rodovias, o que aumentou foi a gravidade. Quem deixou para voltar para casa nesta quarta-feira encontrou um trânsito mais tranquilo nas rodovias da Serra Catarinense. Apesar de um movimento constante de caminhões, não houve congestionamentos. Já nas rodovias do litoral, como a BR-101, por exemplo, o dia todo foi de fluxo intenso. Um cenário que, de acordo com a PRF, deve se intensificar em todo o estado durante a semana, já que para algumas pessoas as férias só vão acabar mesmo na próxima segunda-feira. Possivelmente no domingo ainda teremos um movimento grande de pessoas retornando, principalmente de férias, né? Alguns conseguiram prolongar um pouco mais esse feriado, deve retornar no domingo às suas residências. A Operação Carnaval, que começou na última sexta-feira, termina hoje. O balanço parcial deixou em alerta a polícia. Apesar do número de acidentes terem diminuído nas rodovias, o que aumentou foi a gravidade. E foi essa gravidade no trânsito que fez com que o número de mortes aumentasse muito neste feriadão. Para se ter uma ideia, em 2015 foram registradas 3 mortes nas estradas, enquanto neste ano, pelo menos 11 pessoas perderam a vida no trânsito durante este carnaval. E o principal motivo desse resultado continua sendo a imprudência dos motoristas. O excesso de velocidade é a maior causa da gravidade nos acidentes. Aliada, né, à alcoolemia e às ultrapassagens indevidas, são as colisões frontais, que o risco da pessoa se machucar ou a vir a falecer é bem maior. O Corpo de Bombeiros resgatou no fim da tarde de ontem 3 pessoas que se perderam em uma trilha no Morro do Cambirela, em Palhoça. O resgate mobilizou o helicóptero do Arcanjo e uma equipe terrestre. Um homem de 47 anos e 2 meninos de 16 se perderam ao tentarem subir o Morro do Cambirela, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Os 3 começaram a trilha no domingo e tinham a intenção de pernoitar no local. Por isso, estavam abastecidos de água e comida. Porém, depois de passar a noite, eles voltaram a caminhar, se desviaram da trilha principal e na descida ficaram em um ponto de difícil acesso. Por sorte, no local havia sinal de telefonia móvel e durante toda a operação, os bombeiros ficaram em contato pelo celular com o grupo. Como as condições de vento no local, e era um local muito íngreme, não estavam propícias para um resgate somente com helicóptero, com o apoio da nossa guarnição terrestre, do 10º Batalhão de Bombeiro Militar, foi feito um trabalho coordenado com os bombeiros da outra unidade, que foram levados até o alto do morro, então num local que pudesse ser desembarcados, e já com as coordenadas e a visualização, acessaram esse grupo para trazê-los de volta até o alto do morro. Os 3 turistas são naturais do Mato Grosso do Sul e não tiveram suas identidades reveladas. Eles foram resgatados pelos bombeiros somente no fim da tarde de ontem, mas estavam bem, aparentando apenas cansaço. Os bombeiros alertam que turistas que quiserem fazer trilhas na região devem pesquisar bem os locais e fazer um planejamento antes de iniciar qualquer caminhada em matas. A pessoa faça um percurso sempre de acordo com a sua condição física e com as pessoas que estão acompanhando. Também sempre levar equipamentos de auxílio à navegação, como GPS, bússola e outros apetrechos que vão facilitar um pernoite caso as condições climáticas mudem.
o que na realidade você tem que fazer um amplo planejamento, inclusive verificando as condições meteorológicas para o percurso durante o tempo que você pretende fazer aquela trilha. Caso aconteça algum incidente, a dica é ligar imediatamente para a emergência no telefone 193 e permanecer no local, evitando assim desgaste físico e a perda de referência do início do percurso. Outra ocorrência continua mobilizando o Batalhão de Operações Aéreas. No mês passado, uma família de argentinos, um pai e 2 filhas, saíram para fazer uma trilha no Costão dos Ingleses, em Florianópolis. Uma das meninas foi encontrada com vida um dia depois pela equipe de resgate. Mas o pai, que caiu de uma das pedras, morreu. A outra menina continua desaparecida. E a seguir, mobilização nacional contra o Aedes aegypti vai ser no próximo sábado. E apesar da importância do combate ao mosquito, muita gente ainda tem dúvidas sobre o assunto. Uma mobilização nacional contra o Aedes aegypti será realizada no próximo sábado. Florianópolis está na lista das mais de 350 cidades do país que participam da ação. Em Santa Catarina, 5.000 militares do Exército devem atuar nas ruas abordando e orientando a população sobre os perigos e as formas de combate do mosquito transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus. A ação foi intitulada de Dia de Mobilização Nacional contra o Aedes aegypti e vai ocorrer na capital e em outras cidades que ainda estão sendo definidas durante todo o dia no próximo sábado. Em todo o país, mais de 350 cidades receberão 220.000 militares para a mobilização. Em Florianópolis, os militares começam a atuar já nesta semana, já que a cidade solicitou ao Ministério da Defesa a ajuda do Exército para reforçar a atuação de rotina dos agentes de endemias durante as visitações nas casas. Os militares são de batalhões catarinenses e já estão sendo capacitados. Pinhalzinho, um dos municípios que concentra o maior número de casos, Itajaí e também Balneário Camboriú, também fizeram a mesma solicitação e aguardam a resposta. Na semana passada, uma medida provisória assinada pela presidente Dilma Rousseff garantiu que agentes de saúde poderão entrar à força em imóveis públicos ou particulares, abandonados ou onde o dono não for localizado. A norma diz ainda que os agentes podem pedir apoio da polícia quando for necessário. As campanhas de prevenção estão focadas no combate ao Aedes aegypti, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o mosquito. No 5º mês de gestação, Flávia vem quase todos os dias caminhar no parque. Como no calor, fica difícil usar manga longa para evitar picadas de mosquito e a ameaça da dengue e do zika vírus, ela usa repelente como recomendado. Antes de vir no parque eu passo, aí passo de tarde e à noite também, quando vai dormir, também passo. Você acha que passando os 3 primeiros meses já está tudo tranquilo? Eu acho que não. O cuidado tem mesmo que ser permanente. Médicos do Nordeste já investigam casos de bebês que nasceram sem microcefalia, mas com problemas auditivos e visuais. De acordo com os relatos, as mães contraíram o vírus após os primeiros 3 meses de gestação. Todas as medidas contra a picada no mosquito devem ser tomadas durante toda a gravidez. A semelhança entre os sintomas das doenças transmitidas pelo mesmo mosquito tem causado confusão. Febre, dor nas articulações, nos músculos e de cabeça, vermelhidão nos olhos e manchas vermelhas na pele. Mas no caso do Zika vírus, os sintomas também podem ser leves e até passar despercebidos. A senhora sabe quanto de água precisa para o mosquito se reproduzir? Eu acredito que é uma quantidade pequena, né, num vaso. Quanto tempo você acha que uma água pode se transformar num foco do mosquito? Eu não sei o tempo exato, mas em pouco tempo. Né? Pelo que eu tenho ouvido aí, eles preferem água limpa, né? E se você achar um foco, por exemplo, cheio de larvazinha lá na sua casa, lá, o que você faz? Eu jogaria água fora, mas eu não sei se isso seria o suficiente. A larva do mosquito se desenvolve na água parada num período de 1 semana em média. Uma tampinha de garrafa cheia já é suficiente. E não só na água limpa. Quem encontra focos em casa deve esvaziar os recipientes e lavá-los com água sanitária. Se descobrir um mosquito em casa, procure o criadouro e faça uma limpeza. E depois do intervalo tem futebol. 3 partidas movimentam a 4ª rodada do Campeonato Catarinense hoje à noite. Em Palhoça, o Guarani, que ainda não venceu na competição, recebe o Figueirense, que aposta nas novas contratações.
Futebol, na quarta posição, mas com um jogo a menos, o Figueirense enfrenta o Guarani às 9h45 da noite em Palhoça. Do lado alvinegro, a novidade vai ser a permanência do atacante Guilherme Queiroz, que foi destaque contra o Atlético Mineiro pela Primeira Liga. Quem joga bem, joga mais vezes. Essa é a filosofia de Hudson Coutinho, e ele já deixa isso claro na escalação para esse jogo. Destaque na partida contra o Atlético Mineiro, pela Primeira Liga, o atacante Guilherme Queiroz carimbou o passaporte para o jogo contra o Guarani, hoje à noite pelo Catarinense. Eu acho que já não é uma surpresa, né, pela atuação que ele fez. Eu estaria tentando, não escalando o Queiroz. Claro que ajudou o fato de Dudu estar suspenso para essa partida depois de ter sido expulso contra o Joinville. Mas a moral tá grande com o professor, hein, Guilherme? Jogadores importantes que foram poupados pela sequência intensa de jogos voltam pro time. É o caso do atacante Cleiton e do zagueiro Marquinhos. Mas não vai pensando que o comandante vai entregar o time de bandeja, não. Tem uma dúvida, sim. Tem uma dúvida que... Não, nesse momento eu já defini o Queiroz, né? Então essa eu vou me reservar dar mais uma seguradinha. Tem um treino hoje, tem mais o dia inteiro amanhã para pensar. Ô professor, mas e no gol? Já está definido se vai Júnior ou Gatito Fernandes? Não tem dúvida em relação a isso? Também no gol. Então são duas. São duas então. Opa, agora sim. Então, com duas dúvidas, o Figueira se prepara para a partida. Mas pro torcedor que está pensando que a outra dúvida, sem ser a do gol, é a entrada do Carlos Alberto, pode esquecer. Pro jogo contra o Bugre, que acontece hoje às 9h45 da noite no Renato Silveira, Carlos Alberto está fora de cogitação. O Carlos, eu acredito que mais uma semana ainda de trabalhos físicos. Ele precisa ainda, ele ficou muito tempo parado. O Guarani sabe que tem mais uma pedreira pela frente, mas precisa vencer. O time está na 8ª posição sem nenhuma vitória. Dos 5 considerados grandes desse campeonato catarinense, o Guarani de Palhoça já enfrentou 2 e vai para o terceiro em 4 rodadas do estadual. Jeque na estreia, Chape na rodada passada e agora o Figueirense. Início de competição mais do que complicado para o Bugre. Acho que é pedreira, né? Desde lá do primeiro jogo, Joinville, depois Inter, Chapecoense. É bom que nós vai testando já os nossos limites, superando as nossas dificuldades. Eu tenho certeza aí que nós vamos ter bastante entrega, luta, que eu acho que isso nós podemos prometer, né? Acima de tudo aí, nós vamos lutar pra caramba, se entregar muito aí, espero fazer um grande jogo aí novamente. Só que conforme o campeonato vai andando, o Guarani vai ganhando mais corpo. Como começou atrasado a sua preparação para o estadual, alguns jogadores não ficaram à disposição do técnico Sérgio Ramírez nas primeiras rodadas. Mas para o jogo de hoje à noite, já tem reforço pintando no time. Para a próxima partida, talvez nós devemos ter reforços, né? Temos aí Vinícius, um jogador que tem boa qualidade, que não reuniu condições ainda de documentação, né? E mais um atleta que pode nos ajudar na parte técnica e na parte tática também. No Criciúma, a meta do comandante Roberto Cavalo é melhorar a atuação dentro de campo. A equipe joga daqui a pouco às 7h30 contra o Inter, em Lages. Na última rodada, o Tigre venceu o Joinville já no finalzinho, com esse gol de pênalti de Elvis. Apesar dos 3 pontos, o futebol apresentado não foi tão bom quanto o professor Roberto Cavalo queria. Por isso, para o jogo de hoje contra o Inter de Lages, o Criciúma vai mudar. Roger Guedes, que estava suspenso, volta ao time no lugar de Alex Santana. Ganhamos um pouco mais de força ofensiva, até porque o Roger tem essa característica, né? E estava no momento bom do jogo, quando foi expulso. E nesse jogo contra o Joinville, se analisar bem da maneira que foi por alguns momentos de altos e baixos, nós com um pouco mais de velocidade, que seria o Roger, teria mais sucesso. Mas sabemos que é um jogo difícil na Laje e, portanto, que o Roger está confirmado. Dividindo a liderança do campeonato com a Chapecoense, o Criciúma, de certa forma, está sendo uma surpresa nesse início de competição. Afinal de contas, o Tigre tem usado vários jogadores da base e fez contratações pontuais. Apesar do bom desempenho nas primeiras rodadas, o técnico Roberto Cavalo faz questão de manter a molecada com os pés no chão. Não ganhamos nada ainda, mas realmente começou bem e é uma equipe muito jovem e que ela tem que ter essa tranquilidade. Então o que eu tenho passado para eles no dia a dia é muito trabalho, muita confiança, né? Respeito de um para o outro e trabalhar sempre no seu máximo. Então isso faz com que dentro de campo eles rendam sempre um pouco mais. Às 8h30, em Brusque, o time da casa enfrenta o Metropolitano. Os dois precisam se recuperar na competição.
O técnico Mauro Ovelha tem problemas para escalar o Brusque. Além da dúvida sobre a entrada de Carlos Alberto e da ausência confirmada de Leomar, que está machucado, agora o atacante Edson se tornou mais um desfalque. Também sentindo dores musculares, o atleta nem participou do treino de ontem. É a oportunidade para Alexandre Pedalada entrar como titular. O Brusque é o 7º colocado com 2 pontos. O Camboriú, lanterna da competição com apenas 1 ponto, deve entrar em campo praticamente com a mesma equipe que empatou com o Avaí. O time do técnico Rony Aguilar não pode pensar em outra possibilidade a não ser vencer o jogo de hoje à noite. Portanto, vai colocar em campo um time bastante ofensivo. E completando a rodada do estadual, entram em campo amanhã Joinville e Metropolitano. E no clássico da rodada se enfrentam Avaí e Chapecoense. E a seguir, saneamento básico e descarte correto do lixo, temas que serão debatidos pelas igrejas na campanha da fraternidade. E ainda a Prefeitura da capital divulgou hoje o balanço do Carnaval 2016 e já considera o feriado um dos melhores que a cidade já teve. A campanha da fraternidade desse ano foi lançada hoje com o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Assuntos como saneamento básico e descarte correto do lixo vão ser debatidos pelas igrejas. A 4ª edição ecumênica da campanha da fraternidade tem como objetivo garantir o direito ao saneamento básico para as pessoas e empenhar a todos por políticas públicas e atitudes responsáveis que forneçam integridade ao lugar onde vivemos. A campanha da fraternidade, ela vem desde 1964 em nível nacional e quer despertar os cristãos para a realidade social onde se vive. E por isso todo ano é escolhido um tema para ser refletido, para ser aprofundado. O tema foi escolhido pela igreja há 2 anos e revela números impressionantes. Na América Latina, por exemplo, as pessoas têm mais acesso aos celulares do que aos banheiros. 120 milhões de latino-americanos não têm acesso aos banheiros. Com relação ao lixo, o Brasil gera cerca de 150 mil toneladas diárias de resíduos sólidos. Mas refletir sobre a realidade, conversar com a autoridade responsável sobre esta realidade, dar a sua contribuição, contribuindo também para fazer a sua parte na sua casa, sim, isso é o papel da igreja, despertar esta consciência. Nesta quinta-feira, as temperaturas devem ficar mais amenas em todas as regiões do estado, tornando as noites mais agradáveis devido ao ar seco que chegou em Santa Catarina. Durante o dia, os termômetros registram mínima de 10 graus na Serra. A máxima chega aos 30 no oeste e no Vale do Itajaí. No Planalto Norte, Litoral Norte e Sul, a máxima não passa dos 26. E na Grande Florianópolis, as temperaturas variam entre 20 e 27 graus. O carnaval recém terminou e a Prefeitura de Florianópolis já contabiliza um dos melhores feriados que a cidade já teve nesta época. O balanço da folia na capital foi divulgado hoje à tarde. Os dados apontam um dos melhores carnavais em Florianópolis. De acordo com a Prefeitura, 800 mil pessoas passaram pelos eventos públicos realizados na cidade. 300 mil participantes só na região central. E 80 mil nos 3 dias de desfiles na passarela do Samba Nego Querido. Tudo isso nos ajuda a ter condição de tocar os serviços públicos e obras no decorrer do ano. Então o carnaval teve um movimento econômico muito importante. Ele não é só festa, não é só alegria, não é só um patrimônio cultural. É uma atividade econômica fundamental. Neste ano, a administração pública investiu R$800 mil na folia de rua e 3 milhões nas escolas de samba. Metade do valor doado no ano passado, graças à parceria firmada com a iniciativa privada. Inúmeras pessoas que nós entrevistamos e os próprios hotéis nos mostraram que receberam o turista exatamente para o Carnaval de Florianópolis. Para a Polícia Militar, a avaliação foi positiva. A corporação atendeu apenas ocorrências envolvendo brigas e não registrou casos mais graves. Já a Guarda Municipal considerou que o trânsito na capital fluiu bem, apesar dos bloqueios feitos nas regiões de festas. E a CONCAP, Companhia Melhoramentos da Capital, recolheu mais de 3 mil toneladas de lixo nos dias de folia.
além de lavar o centro e os bairros da cidade. Junto com o grande público que veio para Florianópolis neste carnaval, a expectativa é que a economia também seja destaque. O balanço já aponta que 5 bilhões de reais circularam pela cidade neste período e que os visitantes gastaram um ticket médio de cerca de R$ 600 reais por dia. Os moradores ajudaram a encorpar essa festa e a expectativa da prefeitura é arrecadar cerca de 100 milhões de reais em impostos a médio prazo. Nós não trabalhamos com o aumento do número de visitantes. Acho que a carga máxima da cidade foi atingida, até com algum excesso em alguns momentos. Então, nós vamos trabalhar a qualificação, que o turista que venha gaste mais e participe do carnaval de maneira qualificada. A Liga das Escolas de Samba também comemora. São 16 agremiações no total e uma disputa acirrada diante da profissionalização dos desfiles, que vem se consolidando a exemplo de outras capitais. Então tudo isso realmente mexeu bastante com o mundo do samba, com o carnaval, mostrando um nível altíssimo dos enredos apresentados na avenida. E vem aí o Jornal da Band, uma ótima noite para você, até amanhã. Boa noite, até amanhã.